Olá, meus amigos. O vídeo de hoje não vai ser... Nós não vamos conhecer nenhuma história, mas essa semana ainda, eu vou gravar outro, tá? Contando uma das histórias que a gente tem recebido. Eu comentei, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre o livro de Mórmon, porque conforme eu fui descobrindo, né, todas as mentiras da igreja, eu fui te contando, né? Então eu falei a verdadeira história da poligamia, eu te falei quem realmente era Joseph, falei sobre a primeira visão que não aconteceu, falei que o livro de Mormon não é baseado em fatos históricos, e é sobre isso que eu quero falar hoje com mais detalhes contigo, tá? Eu sempre tenho afirmado aqui que o livro de Mormon não é baseado em fatos históricos, porque é a ciência que comprova isso, tá? Eu lembro que quando eu fiz o vídeo sobre o livro de Mormon, há bastante tempo atrás, logo no início do canal, eu falei para vocês sobre um PhD em antropologia chamado Thomas Murphy. Ele era membro da igreja, né? E ele não é mais. Porque ele fez uma essay sobre a origem dos lamanitas, genealogia e genética. Eu entrei em contato com ele pelo Facebook, pedi que ele, né, perguntei como é que eu poderia ter acesso ao estudo que ele fez, porque eu gostaria de traduzir para o português, e ele mandou para mim, tá? Na verdade faz algum tempo, e eu agora finalmente consegui traduzir, pelo menos as partes principais, porque é um documento bem extenso, tá? A essay dele é bem extensa, porém, eu vou deixar o link da original, tá? Da essay que ele escreveu, e você que entende inglês pode entrar lá e ler tudo, tá? Eu traduzi aqui só as partes mais importantes que realmente nos interessam. Então, o título do documento, da essay, melhor dizendo, é A Origem dos Lamanitas, Genealogia e Genética. Então, ele fala o seguinte: em março de 2000, Scott Woodward, um professor de microbiologia da Universidade de Brigham Young, lançou um estudo multimilionário patrocinado pelos filantropistas Ira Fulton e James Sorensen. Em seu grupo de pesquisas de genealogia molecular, está compilado um banco de dados de DNA e registros genealógicos que podem ser usados para identificar conexões entre seres humanos do presente e do passado. Aplicando dados de DNA para rastrear histórias de famílias e ligações entre populações, oferece uma promessa considerável a genealogistas santos dos últimos dias. Também constitui um impulso para uma pesquisa científica mais ampla dentro da história e da geografia de genes, bem como histórias da migração global e da população mundial. Enquanto a adoção de pesquisa molecular em uma universidade SUD pode ser um desenvolvimento bem-vindo por muitos mormons, o surgimento desse interesse pode também provocar a reconsideração de suposições que têm sido preservadas por muitos, se não pela maioria dos mormons. Então, essa é uma das fontes nas quais ele pesquisou, tá? Para escrever essa essay. Um pouco de otimismo tem sido expressado por membros da igreja que tal pesquisa vindicaria o livro de Mórmon como um documento antigo. A esperança era de que DNA ligaria o índio americano aos índios israelitas, reforçando as crenças Sud de uma forma que não havia sido publicado a partir de pesquisas arqueológica, linguística, histórica ou morfológica. Por que ligasse a população do livro de Mórmon aos israelitas? Porque Leí, né? Se você ler o livro de Mórmon, é isso que fala, né? Que ele veio com a família dele de Jerusalém. Para aqueles que tinham essas expectativas, os dados coletados pelo grupo de pesquisa genealógica molecular e resultados de projetos de pesquisa semelhantes têm sido decepcionantes. Até o presente momento, o DNA não tem dado suporte às crenças tradicionais mormons no que diz respeito à origem do índio americano. Ao invés disso, dados genéticos têm confirmado que, presta atenção aqui,
Migrações da Ásia são a fonte primária das origens do índio americano. Esta pesquisa tem fundamentado evidências arqueológicas, culturais, linguísticas e biológicas já existentes, enquanto o DNA mostra que, fundamentalmente, todas as populações humanas são intimamente relacionadas. Até a presente data, nenhuma ligação genética tem sido encontrada entre antigos israelitas e os índios americanos. Muito menos dentro do período de tempo sugerido pelo livro de Mórmon, que é 600 anos antes de Cristo ou 400 anos depois de Cristo, tá? Portanto, após considerar a pesquisa molecular antropológica apresentada, resumidamente aqui, eu concluí, isso é Thomas Murphy falando, tá? Que os santos dos últimos dias não deveriam realisticamente esperar validação para a historicidade do livro de Mórmon na genética. Minha avaliação ecoa aquela do geneticista e ex-bispo Sudi, Simon Southern, cuja pesquisa na literatura falhou em encontrar qualquer fator que desse suporte à migração de um povo judeu antes de Colombo, e nenhuma evidência científica confiável apoiando a migração do Oriente Médio para o Novo Mundo. Este texto traça duas introspecções dentro da geografia e história dos genes humanos e suas implicações para o pensamento mórmon. Se a adoção da pesquisa de DNA tem um impacto nas perspectivas mórmons, muito provavelmente irá impelir novas abordagens à escritura e à história já em andamento em círculos intelectuais. Novas pistas genéticas estão sendo descobertas, que confirmam visões científicas com relação aos padrões de migrações antigas. Ancestrais, olha só, ancestrais do índio americano parecem ter se separado dos seus vizinhos asiáticos, aproximadamente 40 mil a 50 mil anos atrás, não 600 anos antes de Cristo. E uns dos outros, no que pode ter sido 3 ou mais ondas separadas de migrantes entre 7 mil e 15 mil anos atrás. Nenhuma ligação entre o índio americano e israelitas da antiguidade é comprovada nos dados. Até o presente momento, a antropologia molecular não tem provido suporte para o livro de Mórmon como uma história da América antiga. Cientistas não Sudi há muito tempo têm considerado a visão do livro de Mórmon inconsistente com registros arqueológicos. Em 1973, Michael Cole, um arqueologista da Universidade de Yale, apontou para a inabilidade de Joseph Smith de ler egípcio reformado e qualquer outro hieróglifo, observando. Existe uma inerente improbabilidade em itens específicos que são mencionados no livro de Mórmon, como sendo trazidos para o Novo Mundo por jareditas ou nefitas, entre os quais estão cavalos, extintos no Novo Mundo desde aproximadamente 7.000 a.C., charretes, trigo, cevada e metalurgia. O cenário deste hemisfério entre 2.000 anos antes de Cristo e 421 Anno Domini, apresentado no livro de Mórmon, tem muito pouco a ver com as culturas indígenas como nós as conhecemos. Tem só mais uma página. Eu vou terminar, tá, de ler e daí a gente conversa a respeito no segundo vídeo, tá? Eu sei que é um pouquinho cansativo, mas vale a pena você conhecer o livro de Mórmon. Aquele do qual eles dizem que você tem que ter um testemunho de que é verdadeiro. Isso aqui é extremamente importante. Os arqueólogos Sudi, D.F. Green e D.N.G. Matheny têm sido criticados por seus esforços ingênuos
em tentar ligar o Livro de Mórmon a locais arqueológicos. Esforços de uma vida inteira por parte de Brigham H. Roberts e Thomas S. Ferguson de usar evidência arqueológica para corroborar o Livro de Mórmon acabaram em desilusão. Evidência genética apresenta dificuldades similares. Quando questionado sobre a evidência de DNA, Michael Crawford, biólogo antropologista na Universidade de Kansas, declarou: "Eu acho que não existe um pingo de evidência que sugira uma tribo perdida de Israel que migrou para o Novo Mundo." É uma ótima história com E. Morta por fatos. O geneticista de Oxford, Brian Sykes, e o russo geneticista, olha só o gabarito desse pessoal aqui, Miroslava Derenko, eu acho, têm ambos confirmado a conclusão de Crawford, concordando que a gama de genes do índio é siberiana, não do Oriente Médio. Evidências indicam extremamente fortes afinidades biológicas e culturais entre as populações do Novo Mundo e as asiáticas, e não deixam dúvidas de que os primeiros migrantes nas Américas eram asiáticos, possivelmente da Sibéria. Agora que métodos científicos quantitativos podem de fato testar a presença genética israelita na América Antiga, aprendemos que virtualmente todos os índios americanos têm suas linhagens traçadas à migração asiática entre 7.000 e 50.000 anos atrás. Enquanto antropologistas moleculares têm a capacidade tecnológica de identificar descendentes do hebreu antigo, nenhum traço de tal marca no DNA tem aparecido na América Central ou em quaisquer outros índios americanos. Finalmente, como Sorensen observou, essas descobertas podem não importar para santos dos últimos dias, os quais têm o testemunho espiritual da veracidade do Livro de Mórmon. Todavia, essas descobertas alertam contra a confusão entre um testemunho espiritual e evidência científica. Testemunho espiritual pode ter um alcance além da ciência, porém não deveria ser confundido com tal. A partir da perspectiva científica, a origem do Livro de Mórmon está melhor situada na América do início do século XIX, que foi o período em que Joseph começou a escrever. O termo Lamanita é uma designação social e política moderna, que não tem fundamentação biológica ou histórica, conectando-a ao índio da América Antiga. O Livro de Mórmon surgiu de uma perspectiva pré-guerra, a partir das dificuldades do povo americano da fronteira com seu Deus, e não a partir de uma autêntica perspectiva do índio americano. Como Mormons, nós temos uma obrigação moral e ética de descontinuar essa visão das origens do índio americano e publicamente negar o ensinamento ofensivo de que a pele escura é uma característica física da maldição de Deus. Eu acredito que devemos evitar a busca infrutífera de ligar as origens do índio americano ao Oriente Médio. As chances de encontrarmos provas genéticas da existência de uma civilização leíta nas Américas é tão improvável quanto encontrarmos as placas de ouro do Livro de Mórmon. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Volto já na sequência.